Muito bem, vamos tocar num assunto importante, porque a gente sempre faz essa prestação de serviço aqui com quem realmente entende do assunto, com a doutora Luciana Pacheco, nossa infectologista, professora. Doutora Luciana Pacheco, é importante a gente falar sobre isso, porque até então a escarlatina não é um nome tão comum que a gente veja, né, nos diagnósticos, por exemplo, aqui, pelo menos no nosso estado. Mas o Brasil parece que tem tido aí uma frequência, né, de diagnóstico da escarlatina. O que é que tem acontecido? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, a escarlatina e os telespectadores também, por isso que a gente está aqui para esclarecer. A escarlatina é causada por uma bactéria, como você falou, que costuma causar amidalite. O nome da bactéria é Streptococcus pyogenes. E essa bactéria, a transmissão entre as pessoas é pelo contato próximo, íntimo, falar, tossir próximo, beijar. Então é assim que se pega. Como a gente ficou um tempo muito confinado por conta da pandemia, então todos esses micro-organismos que costumam acontecer através dessa forma de transmissão, a gente vê aí vários vírus, né, que aconteceram, aquele vírus que causa a síndrome da mão, pé, boca, que não se conhecia muito isso ocorrendo de forma como um grande surto, e depois da pandemia a gente viu isso acontecer. Então, as pessoas ficaram menos expostas a esses vírus e essas bactérias, e quando voltaram a se expor, voltaram a esse contato novamente íntimo, aí não existia imunidade para isso, então as pessoas começaram a adoecer. Essa é uma explicação mais plausível para por que está acontecendo. A escarlatina já foi muito comum antigamente, né? Quando não se tinha antibióticos, então a doença que pode comprometer a bactéria, ela pode comprometer o coração, causando a chamada febre reumática, pode comprometer as articulações também, mas é uma doença que praticamente a gente viu não mais acontecer a partir do uso do antibiótico, porque a doença começa com uma infecção na garganta. Então, a pessoa tem dor de garganta, as amígdalas ficam recobertas por uma membrana, né, que o diagnóstico pode ser feito só aí, olhando a garganta. Pode ter aumento dos gânglios, das ínguas nessa região, e essa 10%, como você falou, das pessoas podem ter sensibilidade a uma toxina que a bactéria produz. Então, essa toxina, ela causa essas lesões de pele. Então, além do quadro na garganta, a pessoa tem mancha na pele. E tem algumas características. Um vermelhidão na pele, às vezes aquelas lesões elas ficam elevadas e dão uma característica de pele lixa, ela fica bem rugosa a pele, bem áspera, e tem alguns sinais que também são característicos, são sinais da palidez aqui próximo ao nariz e boca, nas regiões de dobra fica mais acentuado aquele vermelhidão, na prega do cotovelo, aqui do pescoço, na região axilar, são dois sinais também característicos. E depois tem uma descamação, né, na pele toda. Tem tratamento, felizmente, e também, felizmente, essa doença tem cura, na grande maioria das vezes, se tratada, diagnosticada e tratada rapidamente, não evolui para essas complicações que o estreptococo pode determinar. Perfeito, excelente explicação para a gente entender. Eu acho que é muito importante quando a gente entende o que está acontecendo, para a gente buscar ajuda e se prevenir. Vamos lá trazer as perguntas dos nossos telespectadores, que sempre querem participar desse bate-papo com a doutora Luciana Pacheco. A pergunta é do Pedro Lima, doutora. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, quais os primeiros sintomas da doença? Pedro, eu acho que eu já até antecipei isso aí na explicação, mas é febre bem alta, geralmente 40 graus, 39, 40, é uma febre alta, acompanhada de dor de garganta, fica esses pontos ou uma membrana nas amígdalas, geralmente são pontos amarelos, e aí depois do segundo dia por aí desse início de quadro, tem os gânglios, né, aumentados a íngua, como eu falei, e aí 2 dias depois surgem essas manchas no corpo. Então, no corpo todo, parece até às vezes que a pessoa levou uma insolação, foi para o sol, ficou muito vermelho, aquele vermelhidão intenso com essas características que eu falei, né? Esse sinal na boca, é um nome estranho, que a pessoa que encontrou, né, esse sinal característico da doença é o sinal de Filatov. Aqui ao redor da boca e na região nariz-boca fica esbranquiçado, e o sinal de Pastia ou Pastia,
que é essa impregnação, esse vermelhão maior nessas regiões de dobra. E depois descama. Então, o quadro clínico é esse. Perfeito, muito bem. Está explicadinho para o Pedro ficar atento. Bom é a gente se cuidar para não ter a escarlatina. Vamos trazer a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver quem faz a pergunta para a doutora Luciana Pacheco, infectologista, é a Cláudia Souza. Ela pergunta o seguinte, doutora. Doutora Luciana, como ocorre a transmissão da doença e como evitar? A transmissão, Cláudia, ocorre através das secreções respiratórias, né? Então, a bactéria ela fica ali na cavidade oral e é ali onde ela primeiro manifesta os sintomas. E aí a pessoa, quando fala, quando... compartilha, por exemplo, talheres, por exemplo, né? Os objetos, os utensílios. Então, inclusive, é uma doença que costuma acontecer em escola de faixa etária menor, assim, a partir de 5 anos, 7 anos, é o pico da doença. Ela pode ir de 5 até os 15, mas tem um pico aí entre os 7 anos, justamente por esse compartilhamento aí desses objetos, né, na sala de aula, lápis, canetas, as crianças colocam na boca e aí compartilhando pode se contaminar dessa forma. Falando próximo, né, beijando, então é a forma mais comum de transmissão. Com relação à prevenção, não existe vacina, não existe ainda uma vacina contra essa bactéria. Então, a prevenção é justamente a pessoa estando doente, a criança, o adolescente, não frequentar a comunidade, né? Não ir para a escola, não ir para o trabalho, porque ela pode contaminar os outros. E a gente vê esse aumento de casos justamente pela contaminação mais fácil entre as pessoas. Então, evitar esse contato com as pessoas que estão doentes, fica difícil da gente saber quem está doente, mas quem está doente sabe. Então, quem está com coriza, com obstrução nasal, que acha que está com a gripe, não deve ir para a escola, não deve ir para o seu trabalho, você pode contaminar os outros. Colocar uma máscara já ajuda bastante, né? Nesse caso da escarlatina também, a pessoa vai ter febre, vai ter dor de garganta. Então, fique em casa, fazendo o seu tratamento, procura um atendimento médico que oriente com relação ao melhor antibiótico para esse caso, precisa fazer uso de antibiótico para, de fato, matar a bactéria e ter esses cuidados aí com relação à possibilidade de contaminação, porque é assim que a doença se transmite. Muito bem. Doutor, só para a gente finalizar, o nosso tempo está apertadinho. Por exemplo, nos casos mais graves, é recomendável, então, que a penicilina ou a injeção Bezetacil, por exemplo, é isso? Porque o Streptococcus é uma coisa que nós temos no corpo, mas só que ele se prolifera numa quantidade maior e causa todo esse problema, é isso? Na verdade, assim, é essa toxina que a bactéria produz que causa essas manifestações na pele. A amidalite, se a pessoa tem amidalite, muita gente se resolve ali com antibiótico. Outras pessoas desenvolvem essa forma da escarlatina com essas manchas na pele. O tratamento é a base de penicilina. Pode ser a benzatina, né, aquela que é injetável, é uma dose única só que a pessoa vai tomar. Tem as contraindicações aí da penicilina, que algumas pessoas têm alergia, então por isso que eu digo, é preciso procurar um médico para saber. Às vezes a pessoa tem alergia à penicilina, precisa tomar outra medicação, então o médico vai saber escolher a melhor opção. Mas a Bezetacil pode ser de fato aplicada, ela precisa de receita, né? Hoje todo antibiótico precisa ter um receituário, então precisa ter a consulta com o médico. É injetável, não tem outra forma de fazer Bezetacil se não for injetável, e é dolorosa, né, para muitas pessoas. Verdade. Então, às vezes a gente opta por outra medicação, principalmente criança que já não gosta de tomar injeção, então ninguém gosta, né, mas às vezes é preciso. Mas crianças às vezes têm uma resistência maior, e aí você pode optar por outra penicilina oral. Mas a Bezetacil é uma excelente opção, porque é uma vez só, você não precisa ficar tomando a cada 6 horas ou a cada 8 horas, né, essas medicações, porque precisa ter essa regularidade no tratamento para que, de fato, tenha a regularidade nas dosagens, o tempo adequado do uso, né, não começa um dia, melhorei e parou. Não é assim que deve ser, que as pessoas devem seguir a receita. Então, e aí a Bezetacil, ela é dose única, aplica lá, ela tem um pico aí de 15 a 21 dias, fazendo o efeito e curando. Mas tem outras opções. Muito bem.
Explicadíssimo, então, doutora. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta, no nosso Explica Pra Gente. Doutora, mais uma vez, boa semana, com muita saúde e parabéns mais uma vez pelas suas explicações sempre muito importantes e didáticas, como boa professora que é. Um abraço grande, boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Boa saúde para todos. Para nós todos. Doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, prestação de serviço pura para você que acompanha o Fenômeno Fique Alerta, tá?